Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora o tema económico em destaque durante a semana. Para estrear este formato no seu novo podcast diário, esta semana falamos inquestionavelmente da TAP. A empresa das polémicas que teima em não sair das primeiras páginas dos jornais. A empresa onde foram injetados pelo Estado 3,2 mil milhões de euros dos contribuintes, mas ninguém sabe bem onde foram usados. A empresa que, mesmo depois de tanto dinheiro público investido, está a caminhar para uma nova privatização. Esta semana, Christine Omier-Weidner, a CEO, e Manuel Beja, o presidente do Conselho de Administração, foram afastados dos seus cargos pelo governo. Tudo por causa da indemnização de €500 mil dada a Alexandra Reis, ex-administradora da TAP, que agora vai ter de devolver o dinheiro. O Governo decidiu a exoneração, com justa causa, do Presidente do Conselho de Administração e da Presidente da Comissão Executiva da TAP. Considero que se impõe, neste momento, um virar de página na gestão da empresa. Um virar de página que recupera laços de confiança da TAP com o país, que devolva sobriedade às práticas da empresa. O Governo está empenhado em fazer aquilo que lhe compete, que é identificar um problema, dar-lhe uma resposta cabal e imediata, e foi o que fizemos. Foi detectado um problema, houve um relatório e o Governo agiu em conformidade. É meu convidado para falar do tema, João Silvestre, editor de Economia do Expresso. Olá, João. Olá, Teresa. Eu foquei-me um pouco na tua crónica do Expresso, exatamente sobre a TAP. Escreves que a indemnização foi irregular, ilegal, indevida e foi feita sem o respeito de formalidades mínimas, nem da parte da TAP, nem da parte do Governo. O que é que realmente aconteceu e o que é que deveria ter acontecido? Bem, eu digo isso no fundo com base naquilo que é o relatório da Inspeção-Geral de Finanças, que detecta uma série de, é difícil elencá-las todas, uma série de erros, ilegalidades, irregularidades naquilo que é o desenho da saída, ou seja, não foi aplicado. Portanto, esta TAP passou a ser uma empresa pública a partir do momento que foi nacionalizada e a CEO decidiu despedir, entre aspas, portanto, afastar uma administradora como se ela fosse uma administradora de uma empresa privada, quando não era. Isso implicava, não só não podia sair com a indemnização como saiu, como além disso implicaria qualquer administrador de uma empresa tem que sair com uma Assembleia Geral onde está o acionista, que neste caso o acionista é único, é o Estado. Portanto, foi tudo mal feito no sentido que, por cima, depois a decisão é anunciada como sendo uma renúncia, ou seja, a pessoa é que quis sair e ainda assim é indemnizada. O direito que ela tinha de indemnização não era aquilo, era muito mais baixo. A contagem do tempo que ela tinha que ter cumprido para receber a indemnização eram 12 meses e, pelos vistos, diz a IGF, na contagem que fez, porque há ali questões que não são fáceis de aferir, porque ela tinha funções em várias empresas, não cumpre sequer 12 meses e, portanto, há uma série de erros que, olhando para aquilo que diz a IGF, eu não sou jurista para discutir as questões legais e provavelmente vamos vê-las discutidas em tribunais e noutros sítios ainda, mas pelo que diz a IGF, são erros de palmatória atrás uns dos outros naquilo que foi o desenho da saída da administradora da TAP. Um dos erros que também falas é que muitas decisões foram tomadas através do WhatsApp, uma rede social, em vez de ter sido o mínimo das formalidades. Por isso saem de cena Alexandra Reis, a CEO, o chairman, o ex-ministro Pedro Nuno Santos e o ex-secretário de Estado Hugo Mendes. Mas no meio desta novela sabemos que há mais contratos que merecem a atenção da Inspeção-Geral das Finanças. Quer dizer, neste relatório o foco é só sobre a saída da administradora. Agora, aquilo que se percebe deste relatório é que foram feitas coisas de uma maneira muito informal, quase amadora, para aquilo que se exigia de uma empresa qualquer, nomeadamente uma empresa pública, que, para todos os efeitos, é uma empresa que pertence ao Estado, pertence aos contribuintes, em última instância. E, portanto, eu falava na questão do WhatsApp, porque aquilo que nós sabemos é que não só não houve aquilo que era a Assembleia Geral obrigatória para que os acionistas, neste caso o acionista único Estado, decidisse sobre o que vai ser a nova administração, ou seja, a saída daquela administradora, que é um formalismo obrigatório. Aliás, a própria CEO, para sair da TAP, agora depois de ter sido demitida, vai ter que ir à Assembleia Geral. O Estado vai ter que convocar uma Assembleia Geral e decidir lá se a administradora sai ou não sai. Já sabemos que vai sair, mas formalmente é assim que funciona e terá que haver um processo de portanto, é um despedimento por justa causa, portanto é preciso notificar a administradora a CEO dessa decisão e ela tem direito de resposta. Obviamente é um processo normal em Portugal e nos países normalmente que têm Estado de Direito, no fundo, mas naquele caso não só não houve essa Assembleia Geral para decidir a saída da administradora, como além disso a comunicação com o Governo e a validação do Governo em relação a isso, o Governo no fundo representa o Estado, que é o acionista, é feita de forma informal.
Havia contacto com o secretário de Estado e sabe-se agora que houve uma validação via WhatsApp. O WhatsApp não é um mecanismo formal. Aliás, há neste momento várias entidades a nível mundial, bancos nomeadamente, em Inglaterra ou nos Estados Unidos, que estão a impedir, criaram regras específicas para que os seus funcionários, alguns deles funcionários de topo, não utilizem o WhatsApp como meio de validação de contratos, porque isso não vale nada. Na verdade, quer dizer, vale como informação, mas não tem valor jurídico nenhum. E neste caso, então, não só não tem valor jurídico como uma decisão, não é um despacho, como nem sequer substitui, obviamente, aquilo que seria uma Assembleia Geral. Não é? Claro. Destacas ainda o papel das duas sociedades de advogados que negociaram a indemnização e deixas ainda a pergunta: irão os advogados devolver os honorários? Qual é que é a tua aposta? Isso era mais uma piada, não é? Ou seja, nós estamos a discutir muito aquilo que é a indemnização da antiga administradora, da Alexandra Reis, 500 mil euros, mas olhando para aquilo que diz a IGF, eu volto a sublinhar, eu não sou jurista para discutir as questões nos termos legais, mas olhando para aquilo que é a leitura que faz a IGF, e já vimos outras pessoas que por exemplo, o Presidente da República, que é jurista e também tem algumas perplexidades sobre tudo isto, olhando para aquilo, parece que o trabalho dos advogados não foi assim tão bom quanto isso. Quer dos advogados que assessoraram a TAP, quer dos advogados que assessoraram a Alexandra Reis, e que, por aquilo que se sabe, ela própria, quer outro, já cortaram com esse contrato. Ou seja, não ficaram muito satisfeitos para ser mais uma brincadeira do género. Ou seja, quanto é que elas ganharam com isso? Não ganham alguma coisa, como é óbvio, e provavelmente bastante. E depois, vão devolver ou não, era mais uma brincadeira com a devolução da indemnização da Alexandra Reis. Agora, o que me parece é que, do ponto de vista de trabalho jurídico, a menos que se venha a provar que tudo o que o DGF diz não faz sentido, veremos como é que a coisa é, se é que isso vai ser avaliado ou não, mas as sociedades advogadas não ficam nada bem vistas nisto, e aquilo que se sabe até, e o Expresso até escreveu, é que quer a TAP, quer a Alexandra Reis ficaram surpreendidas com a polémica toda que aconteceu, e quando falaram com os seus advogados, os advogados também não lhe deram assim certezas absolutas de que o desenho da solução que foi encontrada fosse assim tão sólido quanto isso. Eu recordo que isto é um contrato que não é público, portanto é confidencial, que foi desenhado entre duas partes, mas intermediários por escritórios de advogados que não são irrelevantes, aliás são escritórios relevantes do nosso país, e que na prática que estava mais ou menos obscuro até ao momento em que, por azar ou por sorte, depende da perspectiva de quem está a olhar para isso, Alexandra Reis vai para a nave primeiro, aí passou mais ou menos despercebido, mas numa segunda fase vai para o governo e então tornou-se muito mais explícito. Claro. Recordo já agora que o Expresso, na altura que Alexandra Reis vai para a nave, escreve, embora não tivesse escrito de forma totalmente, não fez um grande título, uma grande manchete, porque era uma informação que circulava e nós não tínhamos totalmente confirmada. Mas circulava dentro da TAP, quando a Alexandra Reis sai para a nave, ou é nomeada presidente da nave, que ela teria saído da TAP com indemnização. Não sabíamos nem qual era o valor, nem se era verdade, mas que se dizia lá dentro, no meio da empresa, nos sindicatos, etc., isso existia. Portanto, nós revelámos isso, embora não tínhamos revelado depois o detalhe todo, porque o detalhe não tínhamos. Não? Claro. E agora o novo CEO da TAP, Luís Rodrigues, que estava na SATA, a Companhia Aérea dos Açores, vai encabeçar uma equipa administrativa que parece que ainda não está fechada, e foi exatamente isso que nós escrevemos neste semanário. Consegues fazer um retrato do que é que poderá acontecer? Bem, agora a grande questão é, o Luís Rodrigues vem da SATA, que também está num plano de reestruturação, vai entrar numa empresa onde ele já trabalhou, portanto conhece bem a casa, mas tem uma equipa que não é a sua equipa. Aquilo que se espera, aquilo que o Expresso escrevia nesta última edição, é que provavelmente poderá haver algumas mexidas na administração, de maneira que, por exemplo, acomodar pessoas mais próximas de Luís Rodrigues, porque ele tem uma equipa mais sólida. Porque na verdade, aqui essa é a grande questão, é que a TAP está num processo de reestruturação duríssimo, como todas as companhias tiveram em 2020 um choque brutal com aquilo que foi a pandemia, quebras brutais de receitas, portanto entraram quase todas, ou a maior parte delas teve intervenções do Estado, portanto ajudas, etc. No caso português foi nacionalizada, e a TAP em 2022, ficaremos a saber muito em breve, terá tido resultados bons. Para aquilo que é o histórico, são todos maus, não é? Quase todos, foram quase sem prejuízos. Provavelmente até teve lucros ao perto disso. E portanto a ideia agora é gerir esta saída, a economia, apesar de estar a desacelerar, o turismo continua a subir. É expectável, por exemplo, que no verão o movimento no aeroporto de Lisboa seja mais alto do que já tinha sido antes da pandemia. Portanto, a questão agora é, no fundo, manter a empresa a voar nesse sentido, ou seja, melhorar as contas e continuar a fazer a reestruturação numa fase em que já é mais fácil, no sentido que há mais receitas, há mais tráfego e ao mesmo tempo as contas já estão a melhorar. Mas para quê? Para fazer aquilo que é o objetivo do governo, que é vender a empresa novamente. Privatizá-la. Não? Mas começaste a responder que Luís Rodrigues vai entrar para uma equipa que já lá estava, e foi exatamente isso que aconteceu a Christine, e foi uma das coisas que criticaram na sua administração. Achas que pode voltar a acontecer o mesmo? Eu espero que não, mas aquilo que nós sabemos agora é que foi uma espécie de pecado original. Ou seja, o problema de tudo isto, da indenização, foi porque na prática
a presidente, a CEO, estava em desacordo ou em divergência com Alexandra Reis, que já vinha de trás, e portanto, numa tentativa de a afastar e no fundo de sanar aquilo que eram as divergências da administração, criou-se um problema muito maior do que tudo isso. Eu espero que isso não volte a acontecer, porque seria um péssimo sinal nesta altura. Claro. Fernando Medina e João Galamba estão cada um do seu lado, a sua relação parece ser maioritariamente cordial. Quanto à privatização, têm ideias distintas. O Ministério das Finanças está mais inclinado para privatizar a totalidade do capital. Já as infraestruturas de Galamba dizem que, por razões estratégicas e até ideológicas, o Estado deverá ficar com pelo menos 1/3. Na tua opinião, quais seriam os méritos e os problemas de uma ou outra solução? Bem, aquilo que se sabe, porque estas coisas da política nunca são totalmente explícitas, ou nem sempre são totalmente explícitas, é que há uma facção dentro do governo onde está o Primeiro-Ministro e está Fernando Medina, são mais inclinados para uma privatização total, portanto vender todo 100% da empresa. Há uma outra facção onde está João Galamba, que prefere manter uma posição. Do ponto de vista de encaixe financeiro, a questão não é muito diferente, ainda que lá está a Medina, como tem que gerir a dívida pública, tem mais interesse e tem mais receita para abater a dívida pública. Nesse sentido, do ponto de vista financeiro, é melhor, mas estamos a falar da TAP de valer 1.000 milhões, ou coisa do género. Portanto, serão mais 200, menos 300 milhões. Não é uma diferença extraordinária, ainda assim, é relevante, mas não é extraordinário. O país tem uma dívida pública de 120% do PIB. Ou um bocadinho menos, agora neste momento. Agora, a diferença do ponto de vista estratégico, acho eu, tem mais a ver com o outro lado, que é o lado que é a TAP depois da privatização. Portanto, um dos grandes objetivos de existir a TAP e de se manter a TAP no Estado, ou nacionalizá-la na altura foi nacionalizada, é garantir que a TAP tem um hub em Lisboa. Isso é o grande ativo para Portugal, que é os voos terem centralidade em Lisboa e, portanto, saírem a partir daqui. Isto tem vantagens do ponto de vista económico de uma série delas. Qual é o problema? Não é possível, do ponto de vista legal, nas regras europeias de concorrência, obrigar uma empresa privada a ter um hub em Lisboa. Nós não podemos chegar à Lufthansa e dizer que a Lufthansa tem um hub em Lisboa ou a Ibéria. Portanto, a empresa tem um hub em Lisboa se quiser ter um hub em Lisboa. Qual é a única forma que o Estado tem, legalmente, de obrigar a empresa a ter um hub em Lisboa? É ser dono dela, pelo menos ser suficientemente dono dela numa parte que garanta que possa ter decidir. Na perspectiva de garantir, do ponto de vista de assegurar esse objetivo para a frente, uma venda em que haja um mínimo de participação é melhor do que uma venda total. Qual é o reverso disto? É que este episódio todo que aconteceu agora com o CEO e a demissão da CEO e a saída de Alexandra Reis, etc., mostra que para quem é dono da empresa, se for um estrangeiro, por exemplo, uma Lufthansa, uma KPLM ou algo do género, não é igual ser uma empresa totalmente privada deles ou uma empresa que tem uma participação do Estado. Porque isso implica um escrutínio muito maior, um controle muito maior do Tribunal de Contas, uma série de coisas a que a empresa vai estar obrigada, e muito ruído político à volta disso, haverá sempre, mas haverá muito mais se tiver uma participação do Estado do que se não tiver. Portanto, eu diria que para uma empresa que vai comprar, o valor da TAP não se altera, ou seja, o valor do ativo que interessa a quem vai comprar é a localização geográfica, o acesso a mercados em África, no Brasil, e nesse sentido a vantagem existe sempre. Agora, para quem vai comprar, ter 100% pode ser mais vantajoso precisamente porque imuniza aquilo que é o efeito da política e do público aqui. Sendo que o Neilman, só para recordar, David Neilman, quando comprou, na altura com o Humberto Pedrosa, a TAP em 2015, comprou uma parte, houve uma parte que ficou no Estado ainda, mas a ideia era, ao fim de pouco tempo, ficar com o resto. Claro que não aconteceu, porque então o governo mudou e reverteu a primeira privatização. Ficou 50-50 e uma segunda fase acabou por nacionalizar. Mas, portanto, eu diria que os privados em geral gostam mais de ter controle, até porque ter controle, não só por se controle por si só, mas também por haver o Estado lá dentro. Os Estados têm sempre... Porque os Estados não são entidades abstratas, são governos e são política, não? E nesse sentido criam muito mais ruído que se não existisse. Vamos esperar que este novo capítulo seja escrito com menos palavras polémicas, como temos assistido nos últimos tempos. João, muito obrigada. Foi a primeira de muitas conversas aqui no novo podcast Economia Dia a Dia. Antes de fecharmos este episódio, convido-o a ouvir mais uma edição do podcast Liberdade para Pensar sobre o ano 1977, o ano da Coca-Cola e do FMI, ao som da Guerra das Estrelas. Moderado por Cristina Figueiredo e como convidados os colunistas do Expresso Miguel Monjardim e Luís Aguiar Conraria e a vereadora para a Habitação da Câmara Municipal de Lisboa, Filipa Roseta. Obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearibeiro@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas.